Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast. Você sabe que esse espaço foi criado especialmente para te oferecer conteúdos para você pensar melhor, escolher, decidir e assim viver melhor. Essa é a nossa missão, esse é o meu compromisso com você aqui no Zencast. E abrindo o nosso mês de março, um mês que nós teremos uma exclusividade de entrevistadas femininas. Quem que nós vamos receber? Essa moça que está aqui já do meu lado, a Cássia Messias, é a vez e a voz das mulheres. Cássia, bem-vinda. Olá, Isa, muito obrigada por essa moça, eu adorei, você já me ganhou aqui essa conversa no essa moça que está aqui. Boa, obrigada pelo convite. Cássia, antes de começarmos, para quem está nos ouvindo e vendo, deixa eu trazer aqui um pouquinho do seu currículo, para a gente poder contextualizar o que nós vamos falar, tá? O nosso tema, então, é a vez e a voz das mulheres. A Cássia, gente, ela é Chief Operation Officer do Zen Club, ou seja, COO. Depois você me explica, tá, Cássia, o que uma Chief Operation Officer faz. A Cássia, ela tem mais de 25 anos de experiência, trabalhou em multinacionais como Microsoft, HP, AT&T, em startups, foi Country Manager da OpenTest e da Social Bakers, além de CEO da Stiling, da qual é sócia também. Atua como conselheira do Instituto do Capitalismo Consciente do Brasil, do projeto Ladies, da Bossa Nova Investimentos e da BR Angel. E também está se dedicando ao empreendedorismo social com foco em ESG. Então, Cássia Messias, como que você dá conta de tudo isso? Não é, Isa? Você ficou lendo esse currículo, eu fiquei pensando que eu tenho muito tempo de estrada aqui, os cabelinhos brancos, a história só é longa, mas assim, os anos passaram, mas não muda muito essa coisa que você trouxe de conciliar muitas atividades, né? É sempre um desafio pensar o que a gente vai fazer hoje, priorizar, mas no fundo eu lido com isso pensando o que me dá satisfação e alegria, o quanto eu sou privilegiada de poder fazer essas escolhas e ao longo do dia passear por diferentes papéis que me trazem assim muita realização. Perfeito. Antes de você, então, contar para a gente como que você faz essas escolhas, né? Como que você consegue, então, saber o que é hoje, o que é amanhã, o que depois de amanhã. Pela sua trajetória toda, você passou por várias empresas e uma especificamente fora do país, e você fez um movimento que geralmente nós vimos um homem sendo transferido e a família vai junto com o pai, né? A esposa se ajusta, os filhos se ajustam, e no seu caso foi o contrário. Você foi para outro país e o seu marido e família foi junto. Foi, Isa, e você me lembra de uma coisa bem interessante, porque aqui eu vivi uma experiência de você ser diversidade no mundo não inclusivo. Por quê? Porque eu fui em 2008 e voltei em 2011, e eu tinha os 2 filhos, a Caroline e o Rafa. O Rafa tinha 4 anos, a Caroline tinha 9 anos, e o meu marido era o executivo do sistema financeiro. E apesar de eu estar numa multinacional de topo de tecnologia, que era a Microsoft, eu fiquei 18 anos, então já tinha ali mais de 13 anos de empresa, eles sabiam relocar super bem os homens. Então, quando eu cheguei, a Relocation Package, né, todo o Reloc Manager ali, ela estava esperando uma esposa. E aí, quando ela recebeu um marido, já deu tilt no sistema, sabe? Ela queria que eu saísse do trabalho para ir com ela fazer as atividades que era esperada, mas ela não tinha coragem de convidar o meu marido para ir ao supermercado, porque parte do pacote era te apresentar na gôndola as marcas, te ajudar a escolher as coisas novas, né? Enfim, o lugar que você vai morar, a casa definitiva, a casa temporária. Isa, a aventura começa por aqui. Começa com você explicar para a família por que você vai tirar do trabalho o seu marido, tirá-lo de um posto executivo, e o que é isso, mas como? Depois, chega lá, a cultura americana tinha stay home daddies, a gente na comunidade via alguns homens que se dedicavam ao trabalho, mas aí, de novo, a cultura da América Latina, o homem, o marido latino-americano, não estava assim tão aberta a isso. Então, desde que ele chegou até quando a gente decidiu voltar, ele queria saber como é que ele ia fazer para ter um visto de trabalho.
né? E o que eu precisava era de alguém que conseguisse me ajudar a conciliar as crianças, porque essa foi o primeiro desafio. A gente está acostumado a trabalhar, eu tive os meus filhos, já tinha tempo de casada, então já tinha uma rotina de executiva, de muito trabalho, mas aqui a gente tinha a mãe, a babá, um arsenal de ajuda que a rede de no apoio. Brasil, uma rede incrível. E quando eu cheguei lá, eu tive essa coisa primeiro, de eles não estavam preparados para me receber. 2, eu tive episódios com o sotaque de uma latino-americana, apesar de ser uma executiva da Microsoft, estava tudo bem quando você fala um sotaque e está aqui ocupando uma cadeira do Brasil, mas quando você vai para os Estados Unidos, no meio da quebradeira do Lehman Brothers, do sistema financeiro, e você ocupa uma Senior Director Chair, aí o sotaque virava um problema. Enfim, eu acho que todos esses pontos trazem a agenda da diversidade e inclusão no momento onde o mundo podia ser diverso, mas não era inclusivo, que é esse ponto que eu conto, né? E o marido, e as recepções sociais, e a escola, e tudo isso, isso. Mas tudo isso me lembra de saúde mental, viu, Isa? Porque pela primeira vez eu me dei conta com essa palavrinha, porque pela primeira vez eu não tinha 40 naquele momento, e eu tive insônia, uma coisa que eu não sabia o que era, porque eu comecei a perder sono, que até então eu dormia muito, mesmo quando você tem filho, você passa pela dificuldade de sono leve, mas eu nunca tinha tido insônia. Mas nesse momento eu fui entender o que era um processo de exaustão, de você estar sendo demandada, e o americano tem aquela palavrinha bonita, overwhelming, né? Overwhelmed. E aí você entra nesse... Ô, Cássia, para quem está nos ouvindo, o que significa overwhelmed? Você tem muitas tarefas para conciliar e você não está conseguindo dar atenção a todas, você está assim, sendo atraída por todas e, ao mesmo tempo, não sabe o que fazer com tanta coisa que está aparecendo na sua telinha, tanta novidade, tanta informação, né? Isso é o primeiro sinal de que a máquina aqui não está conseguindo processar. Uau! Ô, Cássia, deixa eu ver então aqui por onde eu vou seguir a nossa prosa, porque tem muitos assuntos. Pelo que você me trouxe, você teve a sua vez, vamos lá, você teve a sua vez, né, num organograma multinacional, você subiu de posição, mudou de país, você levou seu marido e seus filhos juntos. Sim. Por curiosidade, seu marido voltou a trabalhar lá? Não, só voltou a trabalhar quando chegou no Brasil? Só voltou quando veio para o Brasil, porque quando saiu o Green Card e a opção de trabalho, ele já tinha pedido para voltar. Aliás, ele já tinha decidido que eu podia ficar lá, porque eu adorava a Microsoft, mas que ele ia voltar. Foi daí que eu disse, não, peraí, a gente gosta do trabalho, mas primeiro a família. E aí eu voltei. Isa, não estou mais te ouvindo. Perdão. Estou aqui fazendo conta, 2008, 2009, 10, 11. Foram 3 anos. Foram. Vivendo sob muita pressão. Pressão da empresa para você se ajustar àquele modelo americano. Tanto de língua, provavelmente, quanto ali de modus operandi. A pressão do seu marido por estar lá e não aqui. Você acha que ele ficou se sentindo desvalorizado? Tenho certeza disso. E a família inteira foi fazer terapia e a gente passou por alguns desafios dessa natureza, é muito difícil, ainda era muito difícil, né, para um marido de cultura América Latina ficar em casa e ver os amigos dizerem o Brasil tá bombando. E eu me lembro da revista que saía a capa do Cristo e o Brasil super bem, e ele dizia, eu não vou ficar aqui fazendo lunchbox das crianças para ir para a escola, vou voltar, você pode até... Nossa, esse nosso episódio poderia só fazer esse recorte, né, dessa experiência que você teve, que ela é fantástica, assim, do ponto de vista de experiências, e o que nós vamos fazer, então, com isso? Porque a mulher pode abrir mão do talento dela, muitas vezes, mas o homem não? Por que assim? Então, Isa, eu acho assim, primeiro ponto, eu sou muito grata por ele ter tido essa abertura a coragem de dizer sim a um projeto
que era um projeto de diversidade para a família, né? Perfeito. Antes de tudo, não estava olhando só a carreira profissional da Cássia, mas a gente estava olhando a experiência das crianças, né? E estar no primeiro mundo ali, morando e tal. Então, assim, eu sou grata por isso, acho que tem muito aprendizado para ele também ali, tenho certeza que ele se transformou numa pessoa melhor. Mas, assim, eu quero te deixar uma mensagem de quem está aqui 10 anos depois, né? Muito otimista, porque de verdade, essa experiência adversa ou diversa, ou as duas coisas, né? Diversa e, enfim, de superação, ela reforça muito do link do marido e mulher e de uma relação diferente, né? De participação do homem, de coisas que ele aprendeu e próprio relacionamento dele com os filhos. E eu arrisco dizer que até hoje as crianças são mais apegadas a ele do que a mim, muito em função desse período, né? E eu ainda vejo que elas conseguem, ele fica com eles, claro que agora um tem 18, outro tem 22, não tem mais criança. Mas ainda assim, você vê que cria um vínculo diferente. E, de novo, dá certo, transforma as pessoas, é uma mensagem positiva que eu quero deixar, porque não é que a gente abriu mão da carreira. Quem sabe a gente explora um outro lado disso aqui. Você aprendeu habilidades novas, né? Você voltou, eu, por exemplo, eu tive lá contato com o ecossistema de inovação, com o Vale do Silício, quando tudo estava começando, e lá eu me dei conta, muito nessa jornada de autoconhecimento, muito nessa jornada de quem sou eu, o que eu gosto, né? Que apesar de dificuldades em casa, no relacionamento mudando e tudo mais, mas eu me dei conta que também no trabalho, a Microsoft que eu entrei, que era uma startup pequenininha, em 95, estava uma coisa muito grande, talvez numa forma de trabalhar que não era necessariamente a minha melhor veia, e que eu gostava era daquela Microsoft que transformava vidas, que transformava ambientes, que transformava o jeito de trabalhar, né? Que trazia um computador em cada mesa ou em cada casa. Quando eu saí da faculdade e tinham mainframes. E daí eu disse, não, o que eu gosto é da inovação, o que me atrai é transformar o mundo, e agora a Microsoft está em outra fase. Então, eu disse, não, eu volto, mas eu volto querendo ir para o ecossistema de inovação. E as dificuldades que eu fui exposta nos Estados Unidos, na mudança, elas me fizeram mais forte para aceitar desencastelar de uma multinacional, largar todos os benefícios, né? Eu brinco, aquela roupa bonita que você usa, né? Tem muita pompa e circunstância, e encarar o mundo muito como ele é no ecossistema de inovação, nas startups raízes, que eu faço essa analogia, né? Óbvio, não tô Buda quando deixa o castelo e vai ver a vida como ela é, e ver pessoas doentes, e ver pessoas com menos condição e tal. Startup, no início, ela tem muito desse mundo raiz, né? Por outro lado, é uma experiência incrível de você fazer a troca daquela experiência que você adquire no laboratório protegido e levar isso para a vida real. Pensa um médico que graduou e aprendeu a operar numa sala de cirurgia do Einstein e vai para um médico sem fronteiras. Você tem que aprender tudo de novo. Mas é a experiência própria de reciclagem de um profissional. Foi aí que comecei a ter contato com o ESG, com economia circular, com talento humano sendo reciclado. Então, aonde falta... Porque aí a grande corporação, ela cresce devagar. Então, faltam posições de crescimento e a esteira anda mais devagar. Mas aquele seu talento, que lá não é abundante, ninguém está valorizando mais tanto, no ecossistema de inovação, e eles estão precisando demais, eles demandam demais daquele conhecimento. Essa era a troca que eu aprendi, que vale muito a pena e que me dá muita satisfação e me faz sentir muito viva, sabe? Cássia, esse seu depoimento me emociona, porque você trouxe aqui uma experiência real da atualização de identidade. Porque você, quando se viu naquela situação nova, com muitas experiências, e observou o ambiente, você também fez um exercício de autoanálise, mas não é mais a empresa que eu entrei.
A minha paixão ainda é pela inovação, mas a empresa já mudou, então o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar. Isso. É ter um papel de muito protagonismo, né? E não de vítima da história. Adorei Sim. isso. E por falar em história, a gente tem aqui um outro episódio do Zencast com a Regina Navarro. Não sei se você ouviu, Cássia. Falava sobre o machismo, o quanto o machismo faz mal para toda a sociedade. A Regina, Cássia, ela traz uma linha histórica da mulher. Vou consumir só alguns minutos aqui para a gente contextualizar e, a partir disso, a gente seguir para o nosso próximo tópico. Tá. Ela coloca fatos da história que nos mulheres, eu digo, nos colocam no papel de menos vítima e mais aceitação para adaptação. Onde eu quero chegar? Há 100 e poucos anos, nós nem tínhamos que lidar com dinheiro, porque nós nem podíamos trabalhar. Não podíamos trabalhar. Então, onde eu quero chegar? Se isso é certo ou se é errado, não estou aqui para discutir. Só quero dizer que no século retrasado, nós, em algumas sociedades, éramos proibidas de sair de casa sem uma presença masculina. Nós não tínhamos que trabalhar. E nós não aprendíamos a lidar com o dinheiro. Onde eu quero chegar? Aí nós entramos no mercado de trabalho. Temos que nos adaptar a tudo isso. Mas nós não deixamos as outras funções, como mãe, como cuidadora e tudo mais. Então, nós só acumulamos, nós não aprendemos ainda a dividir. Né? Nós acumulamos e ainda não dividimos. Isso é outra conversa. Nem vou falar sobre isso. Onde eu quero chegar aqui, Cássia? Essa autorresponsabilidade por essa adaptação em um ecossistema que também está se adaptando a posições da mulher. Essas pautas de diversidade e equidade, elas são fundamentais para a gente ampliar esse diálogo, mas a gente também tem que chamar a atenção da mulher para a atitude que você teve lá nos Estados Unidos, de reconhecer, bom, mas o que eu vou fazer também para a minha carreira para que eu continue entregando com paixão, para que as divisões familiares sejam coerentes, sem culpa, né? Sim, Isa, eu vou te dizer assim, o sem culpa, como você trouxe, é um pouco mais delicado. Menos culpa. Aí sim. Eu acho que o sem culpa a gente não tem que aspirar ainda, acho que em algum momento da sociedade a gente vai estar nessa posição, mas com menos culpa. E é por aqui, é pelo protagonismo, né? É realmente por você entender que todas essas experiências e todas essas vivências nos dão capacidades, né, nos dão algumas competências de fortaleza. E aí é sobre desse espaço que a gente visita, se sentindo, claro, com muita humildade, o sexo frágil, não sendo só o sexo frágil, né? O sexo frágil, apesar de ser, podemos até dizer, você já transportou uma caixa que ela é frágil, mas não quer dizer que ela é fraca. Ela é frágil, mas ainda que eu tenho dúvidas do sexo frágil, mas de qualquer forma o que a gente aprende é que, apesar disso, eu consigo fazer muita coisa. Exato. E eu posso fazer muita coisa, e aí é o que eu descobri, que o que a gente tem de mais valioso é esse privilégio de ter opções. E, convenhamos, Isa, com exceção das mulheres no Oriente Médio, e estamos falando agora de um momento especial aqui, né? Mas, assim, poucas são as mulheres que não têm opção de verdade. Porque é isso que eu quero incentivá-las a olhar. A gente tem que acreditar que tem opção e que os nossos filhos, de maneira geral as crianças, elas também, como eu brinco, elas também não são de algodão doce, né? Não é que, assim, se a gente acha uma forma de conciliar e de ter tempo de qualidade para essas crianças, talvez seja mais importante do que o quanti total. Porque eu realmente questiono, se a gente fala hoje de uma sociedade diversa e com diversidade, inclusão, equidade, por que não, dentro de casa, você pensar na diversidade para a criação do filho? Será de verdade que naquele modelo onde a gente era cuidado só pela nossa mãe, a gente tinha o melhor de tudo, ou a gente tinha uma única cor de um modelo na sua educação e faltava um outro pilar? Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando disso, do papel do pai também sendo incluído e, eventualmente, de outros caregivers, né? De a gente pensar de quem seja babás ou outras pessoas, porque isso está abrindo a cabeça. Escolinhas
eu vou abrir a experiência dessa criança, né? E aí que eu digo, a gente tem que olhar os sinais. Se não estiver saudável, se não estiver funcionando, a gente adapta. Mas o bebê dá sinal, a criança fala, né? E a gente vai aprendendo a interagir com isso. Sim. Cássia, você mencionou que naquele momento de vários desafios, né, e adaptações, você começou a sentir insônia. E teve mais alguma outra consequência física ou emocional? Sim, Isa, eu tive, além de insônia, eu dizia assim, eu não estava me sentindo feliz, eu tinha dificuldade de me adaptar a um clima que amanhecia muito tarde e ao final do dia cedo, no inverno, 3h30, já não tinha mais luz. E hoje eu tô falando contigo aqui, eu tô na Tabatinga, né, entre Caraguá e Ubatuba, assim, eu sou um ser humano que adora um caiaque, uma praia, um sol, então aquilo, né, então e eu procurei ali uma naturopata, porque eu tinha dificuldade de visitar um psiquiatra, achava isso muito pesado, mas eu procurei uma naturopata que ela disse, vindo do Brasil e encontrando essa situação de pouca luminosidade aqui, compra uma Happy Lamp. Eles têm uma coisinha chamada Happy Lamp. É uma lâmpada que tem uma frequência do sol ali. Sim. Ela dizia, enquanto você seca o cabelo de manhã, fica 15 minutos olhando para essa luz aqui, enfim. E aí a gente começou a fazer yoga, porque ela diz, a confusão mental, esse overwhelming, faz com que a sua cabeça entre num ciclo de pensamento aceleradíssimo. E hoje a gente fala muito de sinais, eu sei que aquilo já era um sinal, né? Mas naquele momento essas coisas não eram tão faladas, né? Mas naquele momento a terapia foi a yoga, a terapia foram meditação, sim, classes de yoga e meditação, e aquilo mudou. As pessoas que se relacionavam comigo dizem que teve uma Cássia antes e outra Cássia depois. Que interessante. Então essa descoberta veio depois, sabe? Essa capacidade, sim, de descobrir o ambiente, quem eu sou, aonde eu pertenço, veio depois dessa etapa. E que bom que você passou por ela, porque pela minha experiência, pelo que eu tenho ouvido todos os dias, se você tivesse continuado naquele modus operandi, ou seja, não posso mudar dessa situação, provavelmente você poderia ter se aproximado de um burnout ou de algum outro problema relacionado à saúde mental por causa desta situação de extremo estresse. Faz sentido o que eu estou dizendo? Total, total. Você disse que achava pesado procurar um psiquiatra lá atrás. Hoje, como que você vê nesses momentos de transição de carreira a terapia, seja psicanalista, psiquiatra, psicólogo, ou seja, todos os profissionais com habilidades para nos ajudar a organizar as ideias? É super útil e, na verdade, veja, a terapia eu fazia lá, né? Meu ponto com o psiquiatra era a medicação, porque naquele momento eu acreditava que o que ia resolver a minha dificuldade era voltar para o Brasil. Era voltar a ir para a praia, era voltar a sentir calor, era voltar a andar de chinela havaiana, né? Eu achei que era aquilo que estava me incomodando. E quando eles queriam que eu tomasse um remédio, eu achava aquilo muito forte para alguém que tinha Eu criei os meus filhos com antroposofia, com homeopatia, eu sempre fui muito dessas coisas mais naturais, né? E era isso, tá, Isa? Mas, sem sombra de dúvida, a ajuda de coaching eu tinha, isso a Microsoft sempre investiu, coaching, terapia, a família inteira fazia terapia nos Estados Unidos, né? E os pequenininhos também. Então, isso a gente usa e eu até hoje uso. Eu brinco que eu faço terapia há 22 anos, desde que a Carol nasceu. Então, ainda não tive alta. Porque nós estamos em constante mudança, né, Cássia? Eu sempre penso, o que é a alta da terapia, né, da análise? Outro dia eu entrevistei o Abílio Diniz e ele com 80 anos, né, pouco mais de 80 anos, ele falou assim, poxa, eu só vivi todos os desafios da minha vida porque eu fiz, ele chamou de análise, né? Eu passava por análise frequente e até hoje eu passo. Então, porque até hoje, ou seja, nós vamos mudando constantemente, como nós falamos, uma atualização de identidade ela não acontece uma vez na vida, ela acontece frequentemente porque nós vamos mudando muitas vezes. Sim. Ô, Cássia, estou de olho aqui no nosso tempo, tem muito assunto para a gente abordar. Então, voltando um pouquinho sobre o ambiente corporativo, eu gostei muito quando você traz aqui a diversidade, a equidade.
Hoje, 2022, tá? Vamos falar de presente. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente corporativo? E se isso interfere na saúde mental? Bom, Isa, eu confesso que eu fico até um pouco triste de falar, mas eu acho que aqui ainda não mudou, tá? Eu tive recentemente fazendo uma roda de conversa com um cliente, com liderança, CEOs e líderes da empresa, e ainda as mulheres que têm filhos num cenário de pandemia, onde o filho está entrando na sala enquanto você está falando, o filho não foi à escola porque teve Covid, ainda é uma batalha ela poder conversar sobre isso e o grupo, né, os peers, o líder, entender que ela precisa de ajuda. Porque ainda ok, entendi, ele está com Covid, mas aquele relatório, você pode não entregar as 2, mas entrega as 4. Então, assim, a gente ainda não trabalhou a diversidade e inclusão junto com a colaboração. Porque se a gente quer falar de diversidade e inclusão, se realmente a gente vai ter que revisitar essa forma de operar. Então, o grupo tem que se autorregular quando eu tenho uma situação de uma mãe que vai precisar ausentar. E, por outro lado, essa mãe só vai precisar de menos ausência se este marido assumir o papel também da casa, porque enquanto eu não empoderar os homens a entender de que o filho não é só dessa mãe e que tem um papel que ele pode fazer, eu não posso ficar grávido, ok, não pode. Eu não posso amamentar, ok, não pode. Mas todo o resto, você pode, né? Então eu digo, por trás de uma esposa sobrecarregada, que eu ainda vejo no ambiente de trabalho, demais uma mãe sobrecarregada, tem sempre um pai. A palavra pode ser forte, mas é ausente ou menos presente, para eu ser um pouco mais Gostei muito do quando você diz empoderar os homens com algumas informações que eles ainda não se atentaram, porque assim como nós estamos nos adaptando ao mercado de trabalho, agora a gente precisa empoderar os homens para eles se adaptarem ao mercado, à família, ao ambiente familiar. Para que a gente faça a inclusão deles no papel de educadores, porque é deles também. Né? E é um pouco sobre isso que eu vejo que a batalha ainda acontece no ambiente de trabalho. Então, se a cultura da empresa não fala sobre a licença à paternidade, não discute o tema que não necessariamente está em condições de legislação, mas se a gente não fala, se a gente não conversa sobre os pais que estão ficando em casa para cuidar dos filhos, se a gente só fala sobre as mães que estão com dificuldades porque o filho está doente, a gente não muda esse cenário. Então, eu acho que é por aqui, e eu sempre... Agora em conselhos, né, você diz, eu estou no conselho porque você está no conselho e porque você está na operação. Eu já chego lá, mas no conselho eu digo, eu preciso começar a mudar desde do board, né, do conselho, do board of directors de uma empresa, para isso chegar na diretoria, para depois chegar no middle management, para a gente realmente fazer a transformação em toda a empresa, em discutir estas questões de diversidade na pauta. Da mesma forma que você faz um business plan, hoje a gente tem que fazer um people strategy plan. Eu preciso entender qual é a estratégia de pessoas, como é que eu considero o período de ausência por licença, como é que eu considero as questões do Great Resignation que a gente está vivendo, turnover, e essa questão que você trouxe da saúde mental, como é que, de uma vez por todas, eu reconheço que não há vacina para a saúde mental, e que então ninguém está livre de realmente viver uma situação dessa, e que eu, enquanto cultura, líder e indivíduo, tenho que fazer o meu trabalho para criar uma situação mais próxima do anti-burnout possível, ou seja, trabalhar o preventivo para não precisar gastar em remediar. Cássia, tudo que nós podemos prevenir, nós devemos prevenir. Né? E a informação correta é sempre o melhor remédio. Eu espero que você que esteja nos ouvindo esteja acompanhando aqui o raciocínio da Cássia Messias, que está trazendo aqui nesta primeira prosa do mês de março, né, em que nós teremos conversas com mulheres, para falarmos um pouco mais
da liderança feminina, dos desafios e oportunidades. Cássia, esses exemplos que você trouxe agora da cultura, é assim que a gente vai construir empresas mais conscientes nesse contexto? E aí eu nem digo construir, eu digo adaptar, né? Porque além das que vão nascer é uma coisa, mas as que já existem, né? Por onde começamos? Boa pergunta. Eu penso o seguinte, Isa, primeiro em a gente reconhecer que essa é uma situação tripartite. Uma parte é a cultura, uma parte é a liderança, e eu estou falando desde o CEO até todos os níveis de liderança, e uma parte igualmente importante está no indivíduo. Né? Então, não vai adiantar a gente mexer só uma das alavancas, a gente precisa olhar as três. E o ponto é, a gente precisa, para ter um plano de ação ou para agir de qualquer forma, preciso de um mapeamento. Então, preciso entender qual é a situação da minha empresa, da minha população, por isso que eu chamo de uma estratégia de pessoas, né? Preciso entender que estratégia, que grau de adoecimento existe hoje, ou que risco, aonde está esse risco, para daí a gente mexer nessas três partes que eu citei aqui. Primeiro é reconhecer que isso tem que estar na pauta, desde um board até todos os níveis da empresa. Perfeito. Os dados são muito importantes, gostei muito. Né? Qual é o grau de adoecimento para poder aí atuar na cultura, nas lideranças e nos liderados. Exato, é isso. Simples assim, né? E aí, simples, parece, simples assim. mas é... Pode ser simples, né? Se você que estiver nos ouvindo e vendo quiser realmente compreender que o mundo mudou, as formas de trabalho mudaram, as entregas mudaram, as consequências também mudaram, então a gente precisa atualizar a nossa identidade, né, individual e também de sociedade. Ô, Cássia, como que você vê a ligação, qual a conexão que você faz desse modelo que nós estamos vivendo, meio híbrido, meio online, meio presencial, meio instável, com a saúde mental no universo feminino? Bom, primeiro que eu penso assim, a mulher tem a energia Shakti, né, que a gente tanto fala. Para gente, isso que você disse, que é esse mundo em transformação, esse mundo híbrido, esse mundo, já é a nossa realidade. Exato. E normalmente a nossa energia conciliadora já lida muito bem com isso. Então, acho que aqui é uma vantagem para liderança feminina. Tá? Eu gosto sempre de olhar do lado positivo. Eu também, adorei. Sim. Segundo, eu acho que é um convite, essa conjuntura toda que a gente está vivendo, Isa, é um convite para a gente entender que quando a gente escuta aí falar de transformação digital nas empresas, na bem da verdade, o que nós estamos falando é de uma grande transformação humana, porque nenhuma transformação digital vai acontecer sem a gente reconhecer a transformação do capital humano que está acontecendo na empresa. Se antes as empresas tinham vantagens competitivas associadas à sua capacidade de ter máquinas, ou em Fabris, ou inovações Fabris, hoje a vantagem competitiva está no cérebro, na inovação, na criação. E só, como você trouxe a pauta da saúde mental, só um cérebro saudável consegue inovar e criar. Então, para a mulher, eu vejo, de um lado, uma vantagem e, de outro, um alerta e um convite a investir no seu autocuidado, investir no seu autoconhecimento para manter o nosso cérebro tão criativo quanto uma liderança Shakti traz nata e quando a gente pode explorar isso num momento único da humanidade. É por aqui isso. Excelente, Cássia, excelente. A gente já está... Nós já estamos nos encaminhando para o fim. O tempo, quando é bom, passa rápido, né? Você já sabe disso, Cássia. Para as mulheres que estão nos ouvindo, vamos lá, agora eu vou inverter um pouquinho o jogo. Para as mulheres que estão nos ouvindo e que já entenderam que, assim como nos empoderaram, agora nós precisamos empoderar os homens, né, nesse caminho inverso, né? Nós saímos da casa e fomos para o mercado. Agora a gente precisa pegar os homens que estão no mercado e colocá-los na casa. Um pouquinho, isso. Exato. Um pouquinho não, vamos começando aos poucos, né? Isso. Qual que é a atitude, Cássia, que você vê para as mulheres que estão em início de carreira ou que estão já há anos trabalhando em uma posição mais proativa, de posicionamento,
de defesa dos seus valores, do seu espaço, do seu talento, a gente não precisa mais ficar entrando nos papos de machismo, porque os homens fazem isso e o mundo faz assim, assado. Como cada uma de nós pode ter uma atitude saudável, intelectualmente, inclusive, nesses ambientes? Como que eu devo agir? Boa. Primeira coisa, Isa, eu gosto de novo, explorar essa veia nossa de muita intuição. Primeiro, gosto muito do que a Luísa Trajano sempre diz. Abuse, use e abuse da nossa intuição. Estamos num momento onde isso está sendo muito valorizado. Segundo, eu gosto de também, aqui compartilhando do espaço de quem já está um pouco mais avançada na estrada, gosto de lembrar as mulheres de que é um jogo infinito, como diz Simon Sinek no seu livro, né? Então, a gente tem fases na carreira. A gente talvez possa discutir no ambiente com os nossos líderes de que aos 30 anos, quando o mundo masculino espera que a gente esteja no auge da carreira, eu talvez queira educá-lo que nesse momento, por razões biológicas, eu estou focada em ter filhos. E que aos 40 o meu filho ainda está pequeno, mas que talvez aos 50, quando vocês gostam de pedir para a gente voltar para casa, eu esteja mais disponível, cheia de energia. Então, assim, primeiro há um processo de educar, o ciclo da carreira, né, o life cycle de uma carreira feminina, e a gente aceitar que são fases. E, de novo, eu vou fazer a remessa à economia circular, a gente indo e vindo, o material nunca vai ser descartado, ele vai ser reciclado. E talvez o auge da carreira feminina possa acontecer em outras fases, e a gente pode aceitar isso. Segundo, a gente tem que lembrar que hoje a gente está numa situação, num locus aí de poder, onde ser mãe deve ser uma opção. Então, eu gosto de dizer que somos livres e que não necessariamente porque a sua mãe decidiu ter filhos, a sua avó decidiu ter filhos, você tem que decidir ter filhos. E a gente precisa também começar a falar sobre isso e aceitar isso e reconhecer que isso é uma decisão, uma escolha. E, por último, encorajar, como eu gosto de fazer, os colegas, os masculinos da liderança, de que você quer fazer um bem para a humanidade, cuida de uma mulher na sua empresa. Faça mentoria feminina. Porque quando você ajuda uma mulher, possivelmente você puxa muita coisa dessa carreira, dessa área de ESG, dessa área de impacto, né? Muita coisa vai ser gerada com essa liderança feminina chegando em outras esferas de poder. Não sei se respondi o que você imaginava. Super, super, Cássia. Você vê, então, agora, né, quando você fala, quer ter uma atitude... Como é que foi o termo que você usou? Quer ter uma atitude eficiente, positiva, cuide da mulher da sua empresa, das mulheres da sua empresa. Sim, né? Quer fazer isso. Até porque tem crescido muito, né, o número de burnout entre as mulheres, especialmente. Sim. Já falei sobre isso algumas vezes aqui no Zencast, por N fatores, mas o principal está relacionado ao ambiente profissional, senão não levaria o nome burnout. A síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho, ou seja, um fenômeno ocupacional de um estresse não gerenciado com sucesso. E aí o mercado precisa agir para prevenir, porque o burnout é prevenível, como nós falamos, né? Tudo que a gente pode prevenir, a gente deve prevenir. Então, qual é a sua chamada na prática para essa ação? Quando você fala, os homens têm que cuidar das mulheres, o que você quer dizer com isso na prática? Bom, primeiro é reconhecer. Então, reconhecer trazer para a sua consciência que a rotina feminina normalmente é mais pesada, e ter uma escuta ativa, Isa. Isso é um exercício de empatia. Os homens e as mulheres estão sendo convidados a usar demais people skills, aqueles antigos soft skills, que de nada eles têm de soft, né? Mas e dentro dessa habilidade de people skill, a principal da empatia e da escuta ativa, para quê? Para que, se eu escutar de verdade, ela vai estar trazendo, porque a mulher ela é mais aberta a trazer naturalmente. Só que ela não encontra eco, aí ela se fecha. Então, a chamada é essa, para que eles escutem, para que eles reconheçam esses sinais e para que ofereçam ajuda de verdade, onde a gente revisite a tarefa de todo o grupo
quando tem uma mãe impactada, principalmente num ambiente como que a gente está vivendo agora, onde o trabalho e a casa se misturam. Então, eu invadi o espaço dos filhos, não são os filhos que estão invadindo o nosso espaço, né? Então, vamos incluir as crianças na reunião, dizer um oi, vamos fazer reuniões de forma humana. Parece um pleonasmo, não é, Isa? Mas é liderar com o coração, praticar humanismo no ambiente de trabalho, e aí a gente vai estar incluindo as mulheres. Aí a gente vai estar até ajudando a empoderar esse homem a cuidar mais da sua criança, dos seus filhos, da sua esposa, porque ele vai aprender, talvez esse seja o caminho, né, Isa? Eles experimentando isso no ambiente de trabalho e eventualmente trazendo para casa. Por que não? Excelente. Esse é o convite. Excelente, Cássia Messias. Para a gente encerrar, temos mais um minutinho. Você, Cássia, me disse no início da nossa prosa que você tem mais de 50 anos. Se você não tivesse me dito, eu não chegaria perto dessa idade. Quem não está vendo a Cássia, ela é uma mulher de pele impecável, está bronzeada, né? Ou seja, está muito bem, obrigada. E aí você falou, né? Nós precisamos respeitar as fases na carreira. Você hoje, aos 50, você está tão apaixonada, menos ou mais apaixonada do que o início da carreira? Que linda pergunta, Isa. Para ser precisa, são 52 anos e eu fiz um post no LinkedIn, então eu falo com muito orgulho. Mas assim, muito orgulho por quê? Porque eu descobri que o número não me define, Isa. Eu estou muito apaixonada. Eu considero que hoje o Zen Club tem a melhor versão da Cássia, porque aos 20, quando eu me formei, porque sim, eu me formei muito jovem, eu tinha muitas inseguranças. Hoje eu tenho também, porque isso vem com a célula feminina, claro. Mas assim, a gente está mais disponível, está mais feliz e tem uma relação aí de muita satisfação com o trabalho, de me sentir viva e de muita troca com os milênios. E assim, talvez o que o milênio mais precise, que é essa mais serenidade, mais talvez... Não sabedoria porque você é um gênio, sabedoria porque você está há mais tempo na estrada, só por isso, você sabe o que não vai funcionar. Mas essa troca é muito preciosa, então me alimenta demais de bons sentimentos e de otimismo para continuar mais 50 anos aqui na vida. É o espírito de aprendiz. É isso. O interesse, né? Nós só nos tornamos uma pessoa interessante quando temos interesse, né? Pelo novo, pelo diferente. Cássia Messias, foi uma conversa muito bacana, foi bom para você? Obrigada, Isa, foi ótimo bater o papo contigo, adorei, obrigada. Pronto, volte sempre, Cássia, aqui conosco no Zencast. E você que está nos acompanhando, se você acompanha uma mulher, dê voz a ouça a voz dessa mulher, dê a vez também para essa mulher. E você, mulher que está nos ouvindo, que você ouça a sua voz interior, para que você tenha a voz em todos os ambientes que você circule, para que a sua vez seja executada com consciência, com presença, com paixão, e que você se desenvolva a partir daí da maneira como você deseja. Obrigada pelo seu tempo e confiança, e até o próximo Zencast, podcast do Zen Club.